Deus escolheu você para ser dele. Ele escolheu você. Você é escolhido. Você é precioso. Deus ama você. Não pense nas pessoas que não te amam. Pense no fato de que Deus ama você. E se Ele te ama, não precisa ter medo. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. E eu realmente acredito que quanto mais da palavra você conhecer, então mais será capaz de desfrutar a sua vida. E hoje eu quero falar sobre os pensamentos poderosos. E você pensa, o que é um pensamento poderoso? Bem, é um pensamento que você pode ter que vai adicionar poder à sua vida. Em vez de ter um pensamento que vai diminuir o poder ou roubar o poder da sua vida. Você pode até olhar para isso de uma maneira simples. Se tiver um pensamento positivo, vai adicionar poder à sua vida. Se você tiver um pensamento negativo, vai drenar o poder de sua vida. Então, começarei com uma pergunta. Você já foi a um médico e disse a ele quais eram os seus sintomas e ele examinou você, então ele disse, está tudo na sua mente? Bem, sabe, isso tem uma tendência a nos deixar bravos, mas, na realidade, está tudo em sua mente. Isso não significa que esses sintomas não sejam reais. Definitivamente eles são. A dor, ela é real. Mas cerca de 87% dos nossos problemas físicos, eles vêm da maneira como pensamos. E nós podemos mudar a maneira como pensamos. Alguns dizem muitas vezes, não consigo evitar o que penso. E sabe, durante anos eu cometi esse erro. Eu pensava que o que vinha à minha cabeça era no que eu tinha que pensar. E assim, o diabo vai se certificar de colocar um monte de coisas em nossas mentes que vão roubar a alegria e a vida boa que Deus planejou para nós. Mas você pode criar o seu próprio pensamento. O Espírito Santo vai começar a lembrar ou chamar sua atenção para o fato de que você está pensando em coisas erradas e você pode lançar esse pensamento fora e você pode escolher um outro pensamento para pensar. Agora, Provérbios 23:7, pois assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então, se você pensa coisas boas, sua vida vai ser boa. Se você pensa coisas ruins, ela será ruim. Nós nos tornamos o que pensamos. O pensamento nos prepara para a ação. O que pensamos se torna nossas palavras. O que pensamos afeta nossas emoções. Isso afeta nosso relacionamento com as pessoas. E realmente o que pensamos, especialmente se é algo que pensamos repetidamente, então isso afetará nossas vidas. Então, geralmente, como você pensa? Você acredita no melhor das pessoas? Ou suspeita de tudo e a sua mente sempre vai para o lado negativo? Você acredita que você pode fazer qualquer coisa que tenha que fazer? Ou você é alguém que sempre diz, não consigo fazer isso, é difícil demais, isso não vai dar certo? Bem, se está fazendo as coisas erradas, você pode mudar isso? Sim, eu disse que você pode mudar isso. É incrível quanto poder a nossa mente tem. Você pode sentar e pensar sobre uma pessoa que realmente te machucou e te tratou injustamente. E você pensa nisso por um tempo, levará cerca de 5 minutos e logo você vai se encontrar chateado com essa pessoa. Mas você pode pensar, eu escolho perdoar essa pessoa porque é isso que Deus quer que eu faça. E eu escolho acreditar no melhor e eu acredito que ela não tinha a intenção de machucar-me. E permanecer calmo e pacífico. Então, por que não fazer o que vai tornar sua vida melhor e mais poderosa do que fazer aquilo que vai drenar o poder e te deixar fraco e desgastado e possivelmente até doente? Estabeleça sua mente e a mantenha firme, diz a Bíblia. Colossenses 3:2, estabeleça a mente e a mantenha fixada no que é do alto. Significa coisas boas, coisas positivas, coisas santas, coisas superiores, não as coisas que são da terra. Nós temos o privilégio maravilhoso. Podemos aprender a pensar da maneira que Deus pensa. E você aprende a fazer isso estudando a palavra dele. A sua palavra é, na verdade, seus pensamentos. E a Bíblia até diz que Deus, ele é um Deus
o qual chama à existência as coisas que ainda não existem como se elas já existissem. Então, que coisa maravilhosa é que, se Deus te prometeu algo na Bíblia, você pode começar a reivindicar e declarar que você tem isso antes mesmo de receber aquilo. E essas palavras, elas realmente saem para a atmosfera e ajudam a trazer as coisas do reino espiritual para este reino natural onde você vive. Agora, sei que alguns de vocês podem estar pensando, senhora, você está louca? Isso não funciona. Eu já faço isso há anos e funciona. E sei com certeza, se você não quiser acreditar em mais nada, estou dizendo que tudo o que precisa é tirar um dia inteiro sem ter nada além de pensamentos negativos e ver como se sente no final do dia e depois tirar um dia só tendo pensamentos positivos e veja como se sente no final do dia. Então você saberá que o que estou dizendo é preciso. Filipenses 4:8 nos diz coisas para pensar. Pensem nessas coisas. Tudo que é digno de reverência, tudo que é honroso e apropriado, que significa justo, o que é justo, puro, amável, gentil, bondoso, gracioso. À medida que a lista continua, ela está dizendo, pense em coisas boas. Então, quer saber? Podemos fazer isso. Porque Deus nunca nos diz para fazer algo que não podemos fazer. Deixe-me repetir. Deus nunca nos pede para fazer algo que nós não podemos fazer. Sabe, foi muito útil para mim quando finalmente entendi isso, porque muitas vezes pensamos, não consigo fazer. Bem, se Deus lhe disse para fazer, você pode. Você pode com a sua graça, com a sua ajuda, com o seu poder. Então, sempre que você for obrigado a fazer algo, deve sempre pedir a Deus, ajuda-me. Sei que consigo fazer o que me disser para fazer, mas eu não posso fazer isso sem você. Em Romanos 12, a Bíblia diz, não se conforme com este mundo. Em outras palavras, não pense como o mundo pensa, mas seja transformado ou completamente mudado pela renovação de sua mente. Bem, nós renovamos nossa mente ou aprendemos a pensar melhor, aprendemos a pensar direito, mais uma vez através do estudo da palavra de Deus. E você pode estudar a palavra? Não use a desculpa, eu não entendo a Bíblia. Há muitas coisas úteis que te ajudam a entender a Bíblia. Não use isso como desculpa. Temos muitos estudos online grátis que ajudarão você a entender a palavra de Deus. Efésios 4:23, sede constantemente renovados no espírito da vossa mente. Então, isso é algo contínuo, não algo que você aprende uma vez e nunca mais precisa prestar atenção. Todos os dias da minha vida, haverá algum momento durante o dia em que eu estarei pensando em alguma coisa que não vai me ajudar, que não é um bom pensamento, vai ser um pensamento que drena o poder. E posso imediatamente dizer, não vou pensar nisso, vou substituir por um pensamento de Deus. E os pensamentos errados são muito teimosos, eles vão continuar indo e voltando, e assim você tem que combater o bom combate da fé, tem que lançar fora e lançar fora. E no momento em que persevera em algo, por 30 dias e reforça isso na sua mente, pode colocar bilhetes em seus espelhos, pode fazer o que for preciso para manter esse pensamento na sua frente. Sua mente vai ser renovada nesta área, e então você descobrirá que automaticamente pensará dessa maneira sem ter que tentar fazer isso. E então, tendo dito tudo isso, eu vou começar com o primeiro pensamento poderoso sobre o qual eu gostaria de falar hoje. E aqui está qual é. Eu posso fazer o que eu preciso fazer na minha vida através de Cristo, que é a minha força. Nunca sabemos o que o dia vai nos trazer. Nem toda tempestade está na previsão. Você pode levantar, ter seu dia planejado e um telefonema pode mudar isso completamente. Às vezes temos surpresas agradáveis, mas outras vezes acontecem coisas assim. Oh, não! Cara, eu não queria ter que lidar com isso hoje. Mas você pode se treinar para acreditar que o que quer que aconteça, você consegue fazê-lo através de Cristo. Eu amo a maneira como a Amplificada coloca isso. Filipenses 4:13. Tenho a força para todas as coisas em Cristo, que me capacita. E ouça, estou pronto para qualquer coisa, igual a qualquer coisa, através daquele, o qual infunde sua força interior em mim. Eu sou autossuficiente na suficiência de Cristo. Eu amo isso. Não posso ficar com medo das coisas.
Pensando, oh, não vou conseguir, se isso acontecer, não serei capaz de suportar. Não treine-se para acreditar que consegue fazer o que quer que seja, o que quer que precise, através de Cristo, que é a sua força. Eu estava conversando com uma amiga nesta manhã que realmente não gosta de ir ao dentista. Na verdade, isso é um grande gatilho na vida dela. E então, se ela apenas pensar regularmente, eu não tenho medo do dentista, não me importo de ir ao dentista. Ir ao dentista é agradável. Então, isso mudará a sua experiência com o passar do tempo. Eu já apliquei isso em muitas áreas da minha vida e eu sei que funciona. E eu acredito que posso fazer o que eu preciso fazer através de Cristo, não através da Joyce, mas através dele. E eu acredito plenamente que ele nunca me dará nada para fazer que eu não consiga. Deus é bom, você acha que ele vai nos dizer, faça isso e depois ficará rindo de nós porque não conseguimos fazer? Mas veja, mesmo que você possa fazer qualquer coisa que ele lhe diga para fazer, se você não acreditar que consegue, então não será capaz. Se acredita que consegue, será capaz. Se acredita que não consegue, então você não será capaz. Sabe, Gideão era um homem na Bíblia que Deus chamou para fazer algo especial. Mas ele não acreditava que poderia fazê-lo porque ele tinha uma atitude ruim sobre si mesmo. Ele não acreditava em nada do que Deus acreditava sobre ele mesmo. Em Juízes 6, começando no verso 12, diz: o anjo do Senhor apareceu a ele e disse-lhe: o Senhor é contigo, homem destemido e corajoso. Era como Deus o via, um homem destemido e corajoso. E então Gideão disse: ó Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu conosco? E onde estão todas as tuas obras maravilhosas, das quais nossos pais nos falaram, dizendo: não nos resgatou o Senhor do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Bem, ele disse o oposto do que Deus disse. Deus o chamou de um homem destemido e corajoso e ele disse: oh não, Deus, você não está fazendo nada? Não estou vendo nenhuma das suas promessas se cumprir? Eu realmente não sinto sua presença há muito tempo. Veja, ele estava vendo tudo à sua volta no natural, em vez de enxergar no espiritual. E se ele sentia assim em relação a si mesmo, posso garantir que isso estava saindo da boca dele há muito tempo, sabe? É por isso que quando Deus o chamou de um homem destemido e corajoso, tudo o que ele fez foi falar de tudo que estava acontecendo de errado na vida dele. E Gideão disse: Senhor, se és conosco, por que todas essas coisas nos aconteceram? Quantas pessoas dizem isso? Deus, se você é real, então por que isso aconteceu? Bem, Deus, se você realmente me ama, então por que isso aconteceu? Bem, certamente se Deus fosse real, isto não aconteceria. Bem, na economia de Deus, nós não esperamos para ver uma manifestação de algo e depois cremos nela. Nós cremos primeiro em nosso coração. Cremos plenamente de todo o nosso coração que Deus é bom, que Ele é confiável e que Ele é fiel e tudo aquilo que Ele diz vai acontecer. Talvez não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Mas nós temos que acreditar. E eu estou percebendo isso mais e mais o tempo todo. Não importa o que Deus queira fazer por você, não importa o que Ele queira fazer por mim, se eu não acreditar, eu vou perder isso. E se você não acreditar, então você vai perder. Quer que venha à sua cabeça, aprenda a pensar como Deus pensa, o que significa que você precisa conhecer a palavra, porque a Bíblia realmente é a mente de Deus. É o que Ele pensa sobre as coisas, sobre nós, o que Ele pensa do pecado, o que Ele pensa dos diferentes tipos de comportamentos, é a palavra de Deus para nós. E várias vezes na Bíblia somos desafiados e encorajados a meditar na palavra de Deus. Meditar significa deixar algo rodar de novo em sua mente. Se você sabe como se preocupar, sabe como meditar. Porque quando se preocupa, você apenas continua pensando sobre a mesma coisa, de novo, e de novo, e de novo. Bem, se nós quisermos, digamos que a preocupação vem e você comece com isso, você tem a habilidade, pode vir esse pensamento, mas você pode dizer: não vou pensar nisso. Em vez disso, você pode dizer: sim, eu tenho um problema, mas Deus está ao meu lado, Ele me ama e Ele vai cuidar de mim. Eu tenho fé que Deus vai fazer isso dar certo. Então a preocupação volta e você diz: não, Deus, Ele vai me ajudar, Ele está ao meu lado, Deus me ama
eu posso fazer o que eu preciso fazer, isso vai cooperar para o meu bem. Então o diabo dirá: bem, você não pode suportar isso? E você diz: eu posso fazer o que eu preciso fazer por meio de Cristo, que é a minha força. Agora, isso pode soar muito estranho para você. Se nunca fez isso, você pode até ser um cristão e nunca ter ouvido isso. Mas a Bíblia diz em Romanos 4,17 que nós servimos a um Deus que traz à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Davi disse nos Salmos: eu declararei o decreto. E um decreto é algo que você escreve, e declarar significa que você abre a boca e você fala. De fato, você pode encontrar vários tipos de escrituras que respaldam o que estou lhe dizendo. Não posso voltar e lançar a mesma base todos os dias, mas hoje eu vou continuar com o terceiro pensamento poderoso. Quantas pessoas dizem: tenho medo, tenho medo, tenho medo. Eu tenho medo de voar, tenho medo de dentista, eu tenho medo de fazer um check-up. Quantas pessoas que não vão ao médico porque têm medo de que ele lhes diga que algo está errado com elas? O que é realmente uma tolice, porque se tem algo de errado com sua saúde, quanto mais cedo descobrir, mais cedo pode fazer algo a respeito. Talvez haja pessoas morrendo cedo porque não foram ao médico e nunca souberam que algo estava errado, até que fosse tarde demais, sabe? De fato, nós não temos que viver com medo. 1 João diz: o perfeito amor lança fora o medo. Assim, em vez de dizer que você está com medo, pense e diga: eu não vou viver com medo. Eu não viverei com medo. Eu não viverei com medo. Quando temos um problema, a primeira coisa que vem é o medo. Oh, você tem medo de que alguém esteja bravo, medo de que alguém esteja descontente, medo de que Deus esteja bravo com você. Medo de morrer, medo, medo, medo. Mas o medo produz tormento. Não é a vontade de Deus que você, eu ou qualquer outra pessoa viva em tormento. Jesus veio para que pudéssemos ter e desfrutar a vida e tê-la em abundância ao máximo até que ela possa transbordar. Então você pode pensar e dizer: o medo produz tormento e eu me recuso a ser um atormentado. Eu não vou viver no medo. Aprenda a ser mais consciente do amor de Deus do que consciente dos seus medos. Agora, 1 João 4, do 16 ao 19, foi, na verdade, eu posso dizer, uma das escrituras em minha caminhada com Deus que foi realmente uma mudança de vida para mim, sabe? Uma das razões pelas quais deixamos de realmente acreditar que Deus nos ama é que nós não prestamos atenção a isso. Quando Ele faz coisas que mostram que Ele nos ama, metade do tempo deixamos passar despercebido, porque estamos muito ocupados pensando em outras coisas. Na amplificada, 1 João 4,16 diz: conhecemos e compreendemos, reconhecemos e somos conscientes pela observação e experiência. Agora, entenda isso, nós reconhecemos. Estamos conscientes. Se você está inconsciente, não sabe o que está acontecendo. Por observação, isso significa que nós vemos. E por experiência, significa que temos experiência com isso. Com o amor que Deus tem por nós. Deus é amor e quem habita no amor, habita em Deus. Verso 18, no amor não existe medo. O pavor não existe. Então, se você quer viver livre do medo, terá que acreditar. Pensamento de poder número 2. Deus, Ele me ama. Isso ajudará muito em relação ao medo. E tenha cuidado ao dizer: eu tenho medo disso, tenho medo disso, tenho medo disso, tenho medo. E se você pudesse disciplinar para meditar nisso por 30 dias, eu posso garantir que no final desses 30 dias, você não terá que tentar pensar nisso. Isso simplesmente vai estar lá, será parte de você. Dizem que leva 30 dias para criar ou quebrar um hábito. Eu não sei exatamente quantos dias levou. Eu tinha tanto problema em pensar coisas ruins sobre mim mesma e tanto medo que eu passei cerca de 1 ano meditando no amor de Deus antes de falar sobre isso. Mas agora já estou há 40 anos desfrutando do fato de que Deus me ama. Então, que importância tem quanto tempo leva desde que recebamos a liberdade? Cada dia que você fica em cativeiro é mais um dia que fica infeliz? Mas então, toda vez que você diz: eu não vou temer,
isto encobre em seu cérebro uma daquelas vezes em que disse: estou com medo. Toda vez que faz algo certo, isso desfaz o que você fez de errado. Então, quando estiver andando pela casa, fazendo as coisas, esforçando para trabalhar, o Espírito Santo trará isso à sua mente. Você pode escrever as escrituras, coloque no espelho, coloque no seu painel, na porta da geladeira, em lugares que veja. Isto vai te ajudar a lembrar. E toda vez que olhar, diga: eu não vou viver com medo. O medo não vem de Deus, o medo traz tormento, e Jesus não morreu para que eu fosse atormentado. Você pode tomar esse pensamento e adicionar coisas a ele. Não precisa ser só: eu não vou viver com medo. Você pode ir em frente e criar toda uma história a partir disso, se quiser. No amor não existe medo, o pavor não existe, mas o amor completo, o amor perfeito, lança fora todo o medo e expulsa com ele todo vestígio de terror. Então ele continua dizendo: se você está com medo, então você não cresceu na completa perfeição do amor de Deus. Significa que, se eu tenho medo, eu ainda tenho algum crescimento a ser feito, porque Deus não quer que vivamos com medo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Você pensa e fala mais sobre o que você tem medo do que sobre o quanto Deus te ama e sobre quão bom e poderoso ele é e como ele te libertou do medo? Quantas vezes em sua vida você disse: eu não vou temer, em comparação com as vezes que disse: eu tenho medo? Eu acho que estou chamando a atenção de alguém agora. Vamos lá, eu vou perguntar novamente: quantas vezes em sua vida você disse: eu não vou temer, em comparação com as vezes que disse: eu tenho medo? Posso sentir alguém dizendo: oh meu Deus, não é de admirar que eu tenha esse problema. Mas você pode mudar isso. Pode dar a volta por cima. Deus, ele nunca nos deixa sem respostas. Assim que você começar a fazer as coisas do jeito dele, você começará a obter os resultados de Deus. A fé é um dom de Deus e todos a temos. A cada uma é dada uma medida de fé. Todos temos a quantidade de fé que precisamos para fazer o que Deus está nos pedindo. E a fé é a única coisa que vence o medo. Eu sempre digo que, quando o medo bater à sua porta, mande a fé recebê-lo, e quando abrir a porta, ninguém estará lá. Porque o medo não pode ficar onde existe fé. O medo só pode ser vencido pela fé. Os especialistas em saúde mental, é realmente engraçado, eles agem como se tivessem descoberto tudo. Nós acabamos de descobrir algo tão incrível, chamado terapia de exposição. Eles dizem às pessoas que elas podem se libertar do medo por apenas se expor ao que elas têm medo um pouco de cada vez. Bem, adivinha? Isso está na Bíblia há milhares de anos. Eu já ensino a mensagem Faça com Medo há talvez 20 anos. É exatamente isso. Eu digo às pessoas o tempo todo: a única maneira de superar o medo é fazendo o que você tem com medo. Não significa que, se você tem medo de águas profundas, você tenha que pular de um penhasco. Mas, digamos que você tenha medo de voar, mas você precisa ser capaz de voar porque está desperdiçando horas e horas dirigindo para lugares onde poderia ir voando, ou está perdendo as férias que gostaria de tirar? Se é algo que você quer fazer ou algo que acredita que Deus quer que você faça, então, mesmo que tenha que fazer isso tremendo, suando, arrepiando, faça isso. E quanto mais fizer isso, mais perceberá que esse medo é uma mentira e estava te mantendo em cativeiro. E eu conheço uma mulher assim na questão de viagens de avião, sabe? O marido dela viaja muito e ela nunca foi capaz de ir com ele porque tinha medo de voar. Agora vão para todo lugar juntos, porque ela aplicou esse princípio. E a primeira vez foi difícil, na segunda também, mas a cada vez que você faz, isso fica um pouco mais fácil. Os especialistas também falam do que eles chamam de TCC, terapia cognitivo-comportamental. Mas Deus tem me ensinado terapia comportamental há 45 anos. E a maneira como eles ensinam é retrógrada. Eles dizem que, se você tem TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, isso está te controlando com seus pensamentos implacáveis. Eles ensinam
que se elas controlarem seus comportamentos, elas controlarão seus pensamentos. Mas a palavra de Deus diz o oposto: se você controlar seus pensamentos, controlará seu comportamento. Eu amo todos os especialistas. Eu não sei o que te qualifica para ser um especialista, mas, sabe, muitas vezes eles não têm razão. Provérbios 23:7. Como o homem pensa no coração, assim ele é. Se você acha que pode fazer algo, será capaz de fazer. A menos que seja algo que Deus não quer que faça, não podemos fazer o que nós queremos. Mas se é algo que Deus quer que você faça e você acha que consegue, você e ele estão de acordo, o poder estará lá. Mas, se Deus quer que faça algo e você acha que não consegue, você não será capaz de fazer. Sempre acredite que Deus está com você, não importa o que aconteça. Todo lugar na Bíblia onde diz não temas, a única razão que ele nos diz para não temermos é: não temas, pois eu estou contigo. Deixe-me te dar algumas áreas comuns de medo que precisamos resistir. Medo do homem, do que pensam, dizem e fazem. Sua rejeição à aprovação. E quando você pensa sobre isso, o que importa? Quero dizer, se alguém pensa mal de mim, isso vai fazer alguma diferença na minha vida? Não, não vai. Eu acredito que todo mundo me ama. Você diz, bem, isso é impossível? Bem, pode ser, mas com certeza fico feliz de acreditar. Medo dos erros passados que cometemos quando a Bíblia diz que todos os nossos pecados passados serão perdoados. Medo do desconhecido. Sabe, eu na verdade acho isso muito emocionante. Se você soubesse de tudo, a vida não teria nenhuma borda de empolgação nela. Cara, tem tanta coisa que não sei, mas estou ansiosa para ver o que Deus vai fazer. Medo de que Deus não esteja satisfeito conosco, medo de não sermos bons bastante, medo de que o que fazemos nunca seja o suficiente. Sempre preciso fazer mais e fazer mais. Isso traz pressão e acabamos fazendo coisas na carne que realmente impedem Deus de nos dar a vitória. Medo de ser solitário. Fobias de vários tipos. Medo da falta, de nunca ter o suficiente. Medo de que aconteça algo ruim com as pessoas que nós amamos. Medo da morte. Mas a única coisa que a Bíblia diz que precisamos ter é um reverencial temor e tremor de Deus. Não significa que precisamos ter medo de que Deus nos machuque. Significa que precisamos acreditar que Deus é Deus e que o que Ele diz é verdade. E que isso vai realmente acontecer se nós crermos. Estabeleça sua mente diariamente e diga: eu não temerei. Agora, eu sou difícil de se ofender. E cara, quantas pessoas hoje estão com raiva, seus sentimentos feridos, elas estão ofendidas. Sabia que a Bíblia diz em Mateus 24 que esse é um dos sinais do fim dos tempos? Que muitas pessoas ficarão ofendidas e elas cairão. E que o amor do grande corpo de pessoas esfriará por causa dos problemas do mundo. E nós vemos isto hoje, as pessoas são tão sensíveis. Eu quero fazer uma pergunta e seja honesto, você tem seus sentimentos feridos muito facilmente? Não use a desculpa, eu sou muito sensível, me firo facilmente. Bem, não se deixe ferir facilmente. Comece a dizer, apenas diga, eu sou difícil de se ofender. Sabe, é quase impossível me ofender. E no minuto em que alguém me machuca, eu perdoo, não espero, perdoo imediatamente. Sabe, o perdão, a natureza do perdão, quanto mais tempo se apegar à mágoa, mais profundas as raízes ficarão. Mas se você perdoar imediatamente com a ajuda de Deus... Me lembro de uma vez em que alguém feriu os meus sentimentos, eu fiquei com raiva. Eu entrei no meu escritório quando cheguei do trabalho, peguei minha Bíblia e deitei no chão e disse, Deus, eu não vou sair desta sala até que me dê a graça de superar isso. Só precisamos ser determinados. Eu não vou viver do jeito que o diabo quer que eu viva. Eu vou viver a vida pela qual Jesus morreu para que eu tenha. O apóstolo Paulo disse, uma coisa eu faço, e é a minha única aspiração, esquecendo o que ficou para trás e avançando para as que estão diante de mim. Ele disse, eu vou tomar posse das coisas pelas quais Cristo morreu para que eu pudesse tê-las. O que ele estava dizendo é, eu pretendo ter plenamente o que Jesus quer que eu tenha. Isso nem sempre é fácil. Muitas vezes temos que combater o bom combate da fé, muitas vezes leva muito mais tempo do que gostaríamos.
Mas cada dia que você trabalha com Deus em vez de contra Ele, é um dia em que você vai progredir. Pode até não ser um progresso que você perceba, mas é um progresso. O mundo está cheio de pessoas zangadas, amargas, ofendidas, sensíveis e implacáveis, mas podemos resistir a deixar que essas emoções controlem nossa vida. Pense e diga: eu sou difícil de se ofender, eu sou rápido em perdoar. Uma das coisas que ajuda está em 1 Coríntios 13, verso 7, que o amor está sempre pronto para crer no melhor de cada pessoa. Porque precisamos não ficar com raiva, não sermos facilmente feridos, nem implacáveis, porque isso dá ao diabo vantagem sobre nós. 2 Coríntios 2, 10 e 11 nos fala a respeito disso. Em Efésios 4, ele diz: quando se irar, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não dê ao diabo esta abertura em sua vida. Não fique com raiva. Se você está com raiva agora, deixe para lá, abandone, esqueça, entregue isso para Deus, sabe? Joyce, você não sabe o que fizeram comigo. Quer saber? Eles podem não merecer seu perdão, mas você merece paz. E a única maneira de você tê-la é deixando para lá. Número 5. Eu amo as pessoas, eu gosto de ajudá-las. Uau, esse é um dos meus favoritos. Eu costumava querer que todos me ajudassem, mas aprendi que eu fico mais feliz quando eu estou ajudando. Você não pode ser egoísta e feliz ao mesmo tempo, sabe? Eu amo as pessoas. Nem sempre amei as pessoas, porque eu sempre olhava para aquilo que havia de errado com elas. Você fez isso e fez aquilo e quer saber, tem muitas coisas erradas em mim também. Eu quero que as pessoas me amem. Tem muitas coisas erradas conosco e Deus nos ama e podemos amar as pessoas imperfeitas também. Em vez de olhar para o que há de errado, podemos olhar para as coisas que estão certas nelas e qualquer que seja a falha que encontramos nas pessoas, haverá muito mais coisas certas do que coisas erradas. Estabeleça sua mente e diga: eu não vou ficar ofendido, sensível, zangado, amargo e implacável. Eu amo as pessoas e eu gosto de ajudá-las. É a única resposta para viver uma vida altruísta. Eu amo Gálatas 6,10 e eu posso dizer, não estou me gabando, isto é uma realidade. Eu amo fazer as coisas para as pessoas, amo surpreendê-las e fazê-las felizes. E me deixa feliz fazer isso. Gosto de fazer coisas para elas, mas quando faço, estou fazendo algo para mim também, porque eu gosto disso. Agora, ofertar é um dos dons espirituais que Deus dá a certas pessoas e eu acho que é um dos dons que eu tenho, porque eu realmente gosto disso. Em Gálatas 6,10 diz que devemos estar atentos para sermos uma bênção, especialmente para os da família da fé, bem? Estar atento significa ter a mente cheia e assim podemos ter nossa mente cheia de maneiras pelas quais podemos ser uma bênção. Já pensou nisso? Que tal tirar 5 minutos todos os dias e pensar, eu vou estar por perto de quem hoje? E o que posso fazer para ser uma bênção para eles? O que eu tenho que eu posso lhes dar ou o que eu posso dizer que vai fazê-los se sentir melhores? Estabeleça na mente antes de sair que você não irá ser rabugento, não vai passar o dia encontrando falhas, mas que você vai realmente amar as pessoas e ser uma bênção para elas. Edifique as pessoas espiritualmente, edifique e encoraje ao longo do caminho na sua vida. Pense e diga, eu não sou egoísta, eu amo as pessoas e eu amo ajudar as pessoas. Tente isso por 30 dias e veja quanta diferença isto faz em sua vida. Ser amados nos faz felizes. Mas amar os outros nos torna ainda mais felizes. Eu gosto disso. Sabe, a carne é mesquinha e gananciosa. E as duas únicas coisas que ela sabe dizer é mais e agora. Sem paciência, eu quero agora. Não importa o que eu tenha, eu quero mais. Mas podemos andar no espírito, não temos que andar na carne. 1 Coríntios, ou melhor, 1 João 3,14 diz, sabemos que passamos da morte para a vida pelo fato de amarmos os irmãos. Isso não é legal? Somos mantidos na morte enquanto não amamos as pessoas. Não é cair morto, não respirar, mas você nunca ficar feliz com nada. Mas quando amamos as pessoas, vamos, e
Seja honesto consigo mesmo. O quanto você está focado em si mesmo? E o quanto você está focado no que pode fazer por outras pessoas? Quantas vezes você fica com raiva porque alguém não fez algo por você? Mas em vez disso, você deve pensar em algo que você pode fazer por alguém. Cara, o mundo em que vivemos seria totalmente diferente se as pessoas fizessem mais umas pelas outras. Número 6. Confie em Deus totalmente. Eu confio totalmente em Deus e não preciso me preocupar. Bem, com certeza, gastamos muito do nosso tempo nos preocupando. E no mundo de hoje, tem algo com que você pode se preocupar a cada 5 minutos se quiser. Mas pode chegar ao ponto em que apenas diz, não vou me preocupar com isso, eu já passei por isso, é inútil. Alguma vez a preocupação mudou algo em sua vida ou alguma vez trouxe algo de bom? Não, claro que não. Mas a confiança em Deus traz paz à nossa vida. Se sua mente permanecer em Deus, Ele te manterá em perfeita paz. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribes no seu próprio entendimento. Reconheça em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar os seus passos. A Bíblia nos ensina no Antigo e no Novo Testamento a não nos preocuparmos. Sim, o diabo vai despejar todo tipo de preocupação em sua mente, mas aqui novamente, você pode derrubá-los, eu derrubo isso? Não é nisso que eu vou pensar? Eu vou pensar em algo que seja bom. Não sei quanto tempo levará para Deus resolver o meu problema, mas fico feliz que seja Ele e não eu. E estou muito feliz, levei muito tempo para aprender isso. E foi um longo tempo, porque eu era extremamente preocupada. Eu queria todas as respostas e queria saber tudo. Não era bom o bastante saber que Deus me ajudaria. Eu queria saber como e quando Ele me ajudaria e exatamente o que Ele iria fazer. Deus opera conosco numa base de necessidade de saber, e há muitas coisas que achamos que precisamos saber, que Deus sabe que não precisamos. E muitas vezes Ele não nos mostra as coisas, porque se soubéssemos tudo, não confiaríamos nele. E Ele quer que nós confiemos nele. Confiar em Deus traz paz à sua vida. A preocupação drena o poder, mas a confiança adiciona poder à sua vida. Então, toda vez que começar a se preocupar, abra a boca e diga, eu confio em ti, Deus. Eu não vou me preocupar, não vou temer. Eu sei que fará isso cooperar para o meu bem. Não sei o que você vai fazer, mas eu sei que você vai fazer algo. Você pode se preocupar ou adorar, mas te garanto, a adoração sempre vence a batalha. Eu estou contente agora, porque eu acredito que Deus está trabalhando no meu problema e eu sei que isso não vai durar para sempre. Então eu vou em frente, apenas acreditando em Deus e não desperdiçarei meu dia sendo miserável. Muito obrigada por você estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu oro para que a palavra que você ouvir seja uma mudança de vida para você. Nos últimos dias eu tenho falado dos pensamentos de poder. E vou concluir esse ensinamento hoje. O que é um pensamento de poder? É um pensamento que você pode ter de propósito, que está de acordo com a palavra de Deus, que adicionará poder à sua vida agora. Satanás nos oferece vários tipos de pensamentos que drenam esse poder. Pensamentos negativos, pensamentos de medo, de que eu não consigo, pensamentos de eu não sou capaz, pensamentos de que algo está errado comigo. E Deus não quer que nós pensemos assim. E estava comentando anteriormente com alguém e eu disse, sabe, eu já ia à igreja há anos e nunca ouvi um sermão sobre pensamentos, sobre a mente. Achava que não podia fazer nada sobre os pensamentos. O que quer que vinha na minha mente era no que eu pensava. E eu me arriscaria a dizer que 99% não eram bons pensamentos. Eu tive uma vida muito negativa. Muitas coisas ruins aconteceram. O abuso sexual do meu pai. O abuso do
primeiro homem com quem fui casada, ele me passou para trás, não funcionou. Eu não tive uma boa experiência. Na verdade, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu não conseguia me lembrar de ter sido realmente feliz. Meu pai me ensinou a pensar negativamente, sabe? E assim eu apenas... Meus pensamentos eram lixo e eu não esperava que nada de bom acontecesse, eu apenas esperava a próxima coisa ruim acontecer e Deus me ensinou tanto. E muito daquilo que acontece conosco na nossa vida, até mesmo os relacionamentos com as pessoas, voltam às nossas mentes, sabe? E a Bíblia diz que podemos lançar fora pensamentos errados, podemos escolher os pensamentos corretos. Ela nos ensina também que, se não renovarmos nossa mente, de acordo com a palavra de Deus, nós nunca teremos aquelas coisas que Deus quer que nós tenhamos. Quantas coisas você está fazendo sem ter o que Deus quer que você tenha, que Ele prometeu? Sabe, só porque Deus promete algo não significa que isso vai acontecer sem nossa cooperação. A única coisa que nós precisamos fazer é acreditar no que Deus diz. E crer é algo que acontece em sua mente e em seu espírito. E o que você diz é importante. A Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que pensamos sai de nossas bocas. Então, eu falei de 6 pensamentos de poder, falei sobre eles e estamos recomendando que você se comprometa neste ano a tomar um pensamento de poder por mês, medite nele, fale em voz alta dele. Eu sei que 30 dias é muito tempo. Sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas rápido, até pensei se poderia fazer isso, sabe? Eu conseguiria meditar, pensar na mesma coisa por um mês. Mas sei que se eu fizesse, isso se tornaria parte de mim. E seria algo que eu não teria mais que tentar fazer, apenas faria. Eu não tenho que tentar escovar os dentes, sabe? Nós temos bons hábitos assim, mas nós também temos alguns hábitos de pensamentos muito ruins. E então, hoje chegamos ao número 7. E o pensamento de poder número 7 que você pode ter, que o ajudará, é: eu estou contente e emocionalmente estável. Uau! Eu estou contente e emocionalmente estável. Não me comovo com as minhas circunstâncias. Sei no que acredito sobre Deus, confio nele, creio que sua palavra é verdadeira. E quando eu tenho um problema, eu não preciso ficar chateado. Estou falando de coisas que você pode dizer que vão beneficiá-lo na sua vida. Eu costumava ser o que chamo de cristão ioiô. Se as circunstâncias estavam boas, eu estava para cima. Se estavam ruins, eu ficava mal. E sabia que ficar para cima e para baixo, pode nos desgastar? Agora eu estou tão feliz. Não posso dizer que nunca sou afetada pelas circunstâncias, porque ainda estou crescendo, mas estou bastante estável emocionalmente agora, e esse não era o caso. Há 45 anos, quando comecei a estudar a palavra de Deus, eu não ficava contente. Não importava o que eu tivesse, não ficava contente, nem sabia por que não era contente. Mas Paulo disse em Filipenses 4:11, eu aprendi a estar contente. Pergunto, quanto exatamente isso custou a ele? Talvez ele tenha descoberto que eu descobri que ficar descontente é inútil. Um casal que trabalha conosco, eu os encontrei ontem e disseram, como está, Joyce? E eu disse, estou indo bem porque não adianta nada dizer outra coisa, sabe? Não adianta, então podemos muito bem ser felizes e bons porque o que temos é o que temos e você faz o que pode com isso e se está esperando em Deus não fará com que Deus se apresse ficando chateado. Mas o contentamento com a piedade é um grande ganho, diz a Bíblia. Basta pensar no quão maravilhoso é estar contente. Uau, isto é simplesmente incrível. Se está chovendo, você está contente. Se não está chovendo, está contente. Se você tem muito, está contente. Se não tem tanto, você está contente. Apenas seja contente. E eu sei que haverá pessoas nos escrevendo ou ligando dizendo como posso me contentar com esse problema ou aquele problema. Mas tem que ser assim, estar contente em Cristo e sabe, quando você confia nele e realmente acredita que ele te ama, um dos pensamentos poderosos que nós falamos, quando realmente acredita que não precisa viver com medo,
Então você sabe que pode se contentar agora, porque esse problema ele não vai durar para sempre. Os problemas não duram para sempre, eles vêm e vão. Paulo disse: eu aprendi a estar contente. Agora, estar contente não significa nunca querer uma mudança em suas circunstâncias. Muitos de vocês têm problemas em sua vida e pensam: não há como me contentar com isso para sempre. Mas Deus, isto é o que diz em Filipenses 4. Estar contente significa estar satisfeito até o ponto em que não estou perturbado ou inquieto, não importa em que estado eu esteja. Oh, meu Deus, eu amo isso. Em outras palavras, eu estou contente agora porque eu acredito que Deus está trabalhando no meu problema e eu sei que isso não vai durar para sempre. Então eu vou em frente, apenas acreditando em Deus e não desperdiçarei meu dia sendo miserável. O descontentamento é inútil, não muda absolutamente nada. Eu acho que é a coisa mais abençoada do mundo e quero que ouça isso porque Você não ouviu nada hoje além desta declaração, vale a pena ver todo o programa. Acho que a coisa mais abençoada do mundo é ser capaz de, mesmo não conseguindo o que quer, você ficar feliz ainda assim. Palmas para o que eu disse. Eu amo isso. O quão abençoado é. Quantos anos desperdicei. Se não conseguisse o que eu queria, eu ficava chateada. Se não conseguisse o que eu queria, eu ficava brava. Eu sei que nenhum de vocês é assim, mas eu era. Mas quão abençoado é se você não conseguir o que quer, mesmo não conseguindo o que quer. Você ainda consegue ser feliz. Isto é vitória. Isto é poder. E parte da maneira como se tornar assim é pensando de novo e de novo, meditando, rolando isso repetidamente na mente. Eu estou contente. Eu aprendi a me contentar, estejam em falta ou em abundância. Eu aprendi a estar contente porque eu confio em Deus, acredito que Ele me ama e Ele quer o melhor para mim. E eu não sei quanto tempo essa coisa que eu não gosto vai durar, mas eu sei que Deus vai tirá-la do meu caminho e talvez enquanto isso Ele queira usar isso na minha vida para algo que vai me beneficiar mais tarde. Oh, sim! Deus usará algumas das coisas mais difíceis em nossa vida para nos ensinar as maiores lições que poderemos aprender. A miséria é uma opção. E eu fiz um grande ciclo em torno disso. Você pode ser infeliz se quiser, mas você não precisa. Quem diz que você tem que ser infeliz? Bem, Joyce, meus filhos estão com problemas, isso e aquilo, mas aquilo outro, e sabe? Eu sei. Sou uma pessoa como você, passo pelas mesmas coisas. Tenho que aplicar esses mesmos princípios à minha vida. Não é que eu tenha tudo sob controle, que nunca tenha problema, sabe? Eu tenho que trabalhar com essas coisas exatamente como estou te pedindo. E agora talvez algo seja um problema maior para mim do que seria no outro momento. E eu tenho que voltar ao que sei sobre esses pensamentos de poder. E se você consertar seu modo de pensar, se os seus pensamentos são fedorentos, sua vida também será. Mas você pode começar a pensar de acordo com a palavra. E quer enxergue ou não, creia que aquilo é seu, porque a Bíblia diz que é seu. Eu acredito que eu posso fazer o que Deus me disse para fazer na sua força. Eu acredito que Deus me ama e que fui reconciliado com Deus através de Cristo. Eu não vou ter medo, eu sei que Deus está ao meu lado. Eu não tenho que me preocupar. Deus, Ele vai cuidar de mim. E todos esses pensamentos de poder dos quais temos falado. E quão maravilhoso é ter uma mente positiva, feliz, uma edificante mente. Seja uma bênção para outras pessoas, não tenho que ser egoísta e ter minha mente focada em mim. Posso ser uma bênção para as outras pessoas. A miséria é uma opção. Pense e diga, eu estou contente, não importa quais sejam as circunstâncias, sou emocionalmente estável em todas as situações. Quer saber? Por muitos anos não fui emocionalmente estável. Dave me disse uma vez, depois que melhorei muito. Eu me lembro de quando eu vinha do trabalho para casa, dirigindo na estrada, pensando como será que ela vai estar esta noite. E sabe, não é fácil viver com alguém desse jeito. Eu era controlada pelas minhas circunstâncias. E não é isso que Deus quer para nós. Só porque você sente algo, não significa que tem que fazer algo com isso. Você pode sentir vontade de ficar de mau humor, mas pode dizer, eu não vou ficar assim.
e seguir em frente e ser feliz. Número 8. Deus supre abundantemente as minhas necessidades. Isto é reconfortante. Passei tantos anos com medo de não ter dinheiro, medo de não ter o suficiente por causa da maneira como cresci, da família disfuncional em que eu estava e do jeito que meu pai era. Ele nunca fez nada por mim. Eu fui trabalhar quando tinha 13 anos e eu sempre tive que prover tudo para mim. Meus pais compravam minhas roupas básicas mas o meu pai não comprou meu anel, ele não comprou minhas fotos da escola, não comprou meu vestido de formatura. Todas estas coisas, se eu as quisesse, eu teria que comprá-las por mim mesma. E assim aprendi muito cedo na vida: cuide de si mesma, porque ninguém mais vai cuidar de você. E então eu tinha muito medo no que dizia respeito ao dinheiro. Ben Dave cresceu numa casa santa, sabe? E embora sua família não tivesse muito, de fato, eles se enquadravam na categoria de pobres. A maioria das roupas que vestiam vinham de doações, mas eles tiveram uma mãe piedosa que os criou de uma maneira santa. E Dave nunca teve medo no que concerne ao dinheiro. Somos dizimistas desde que nos casamos. E Dave sempre dizia: não faz sentido nos preocuparmos, nós obedecemos a Deus em tudo e Ele cuidará de nós. E sim, Ele sempre cuidou. Nem sempre tínhamos tudo o que queríamos, mas sempre tivemos tudo o que precisávamos. Deus sempre proveu para que nós pagássemos todas as nossas contas. Eu olho para trás agora e eu sei que aqueles anos de vacas magras foram um bom treinamento para aprendermos a não nos preocuparmos com todas as enormes quantias de dinheiro que precisamos para estarmos na TV em todo o mundo e estar ministrando em todo o mundo e ajudando milhões de pessoas como nós temos ajudado, com comida e com água e muitas coisas que eles precisam. 3 João 2 diz: amados, eu oro para que prospereis em todos os sentidos e que o vosso corpo se mantenha bem, assim como eu sei que a vossa alma está bem e prospera. Agora, sabe, essa é uma grande escritura. Eu vou abrir um parêntese rápido e dizer basicamente o que isso está me dizendo. Quero que você seja abençoado fisicamente, mas somente de acordo com a forma como sua alma prospera. Em outras palavras, Deus não vai nos dar mais do que somos maduros para lidar e ainda mantê-lo em primeiro em nossa vida. É ótimo ter dinheiro, mas você tem que saber porque Deus te dá, que não é só para você nem para ser egoísta. Deus quer que você tenha, mas também quer que você propague o evangelho. Que dê, que abençoe as pessoas, que ajude as pessoas que têm menos que você. É muito mais abençoado dar do que receber, e você pode começar um ciclo de dar e receber em sua vida que simplesmente nunca terminará. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, os homens trarão ao seu seio. Se você sempre semear as sementes, você sempre terá pão para comer. A Bíblia nos ensina assim. Deus supre todas as minhas necessidades. Bem, desenvolva uma mentalidade que seja uma mentalidade de abundância em vez de uma mentalidade de escassez. E, cara, eu poderia pregar sobre isso por um longo tempo, porque eu passei por isso. E eu posso te dizer, porque sempre tive medo quando o dinheiro estava faltando. Mesmo que eu tivesse dinheiro, tinha medo de gastá-lo. E toda a minha conversa estava errada, não consigo pagar por isso. Não tenho dinheiro para isso, e se gastarmos esse dinheiro para isso e para aquilo, podemos precisar desse dinheiro para uma emergência. E eu me lembro de Dave me dizer uma vez: até que você supere o medo do dinheiro, nunca vamos prosperar. E demorou um pouco, mas Deus finalmente me libertou disso, sabe? Eu tinha na época o que eu chamo de espírito barato. E você pergunta: o que é isso? Eu acredito em ser frugal, sabe? Acredito no respeito ao dinheiro. Eu acho que se você espera tê-lo, precisa respeitá-lo. Mas mesmo quando eu conseguia ter algum dinheiro, eu não desfrutava dele. Me lembro de uma vez que precisei de um carro novo e fomos à concessionária. E o carro que eu realmente queria, as parcelas dele teria sido de uns $50 a mais do que o carro que daria para o gasto. E David disse: não compre o que dá para o gasto, Joyce. Compre o que você quer. Você não pode fazer isso se não puder pagar, mas nós poderíamos ter nos dado ao luxo, mas sempre seguir o caminho do mais barato.
E assim, então, eu sempre tive uma mentalidade desprovida. No fundo, eu me sentia privada, mas era eu que estava me privando. Eu não me permitia ter a coisa mais agradável, a melhor, sabe? E vou te dizer a verdade: se você não gastar dinheiro, então Deus não pode te dar dinheiro. Devemos sempre economizar um pouco, gastar um pouco e ofertar um pouco. E não importa o quanto ganhe, você tem que fazer algo para si mesmo. Precisa sempre dar a outras pessoas e sabe economizar um pouco para o seu futuro. Não posso me dar ao luxo de fazer isso. É um pensamento errado. Apenas diga: gastar esse dinheiro agora não é o melhor para mim, mas algum dia eu poderei pagar por isso. Às vezes, você não pode gastar o dinheiro naquilo agora e alguém diz: você gostaria de sair de férias conosco? Em vez de dizer: não posso pagar por isso, você pode dizer: sabe, essa não é a coisa mais sábia para eu fazer com meu dinheiro agora, mas algum dia eu serei capaz de fazê-lo. Agora, o que te faz se sentir melhor? Uma coisa te dá esperança e a outra te faz se sentir privado. E Deus realmente precisou me ensinar nessa área. Que se eu quisesse que Ele me abençoasse financeiramente, eu tinha que parar de ter medo no que diz respeito ao dinheiro o tempo todo. Oh, eu amo isso, mas é muito dinheiro. Eu creio que posso encontrar isso mais barato se eu procurar mais. Acho que não fazem isso mais, mas costumavam colocar cestas de latas amassadas no supermercado. E eram latas sem rótulos, amassadas, você nunca sabia o que havia nelas, sem os rótulos, realmente não sabia o que estava pegando. Mas custavam 10 centavos cada, então eu gastava esses 10 centavos esperando conseguir pêssego e às vezes acabava levando comida de cachorros e eu nem tinha um. Isso não me ajudou. E lá estava eu crendo que Deus nos abençoaria abundantemente e ensinando as pessoas que Deus as abençoaria abundantemente e eu ficava catando latas amassadas. Sempre comprava o pão, dormindo de um dia ou dois. Agora, se eu vou comer pão, eu quero que seja fresco, eu gosto dele fresquinho, sabe? Um dia o Senhor falou ao meu coração: você acha que eu não posso pagar mais 15 centavos por um pão fresco, Joyce? Então eu sempre tinha um certo medo concernente ao dinheiro que tinha que superar. Agora, você não pode gastar o que não tem. Mas você nem sempre tem que seguir o caminho mais barato com tudo que você faz, porque Deus ama você e você vale muito. E Ele quer que você tenha coisas boas, Ele quer que você seja uma bênção para outras pessoas. Eu tive que desenvolver uma atitude abundante antes que Deus me desse isso. Deus nos abençoa não porque somos bons, mas porque Ele é bom. Deus não pode nos dar o que nós recusamos a ter. O que é prosperidade? Algumas pessoas hoje não gostam desta palavra. Esta é uma palavra que foi abusada na igreja por um período de tempo e foi ensinada fora de equilíbrio. E hoje, se você usar essa palavra, as pessoas pensam: oh, você é um desses pregadores da prosperidade. Bem, eu creio que Deus quer nos abençoar, mas também creio que Ele quer que nós amadureçamos e cresçamos. Eu creio que eu ensino todo o conselho da palavra de Deus, mas o que é isso? É ter mais do que o suficiente em todas as áreas, não só o suficiente para sobreviver. E não é apenas o dinheiro, mas inclui o dinheiro. Conhecer a Deus intimamente é prosperidade espiritual. Não se preocupar é prosperidade mental. Ser uma pessoa estável é prosperidade emocional. Ter bons amigos é prosperidade social. Ser saudável e ter energia é prosperidade física. Ter suas necessidades supridas financeiramente com sobra para abençoar outras pessoas é prosperidade financeira. Josué 1:8 nos diz sobre o poder de meditar na palavra de Deus. Este livro da lei não sairá da sua boca. Não quer dizer que você não deve falar a palavra, mas que a palavra está na sua boca e deve declará-la continuamente. Mas meditarás, deixar algo rolar de novo e de novo em sua mente, dia e noite. Não significa ficar acordado a noite toda meditando na palavra, mas se você acordar no meio da noite, medite na palavra e ficará surpreso com a rapidez com que você voltará a dormir. Para que observe e faça de acordo com tudo que está escrito nela, não se trata apenas de pensar sobre ela, você renova sua mente com ela para que possa praticá-la. Pois assim farás o teu caminho próspero e então tratarás com sabedoria
e serás bem-sucedido. Salmo 35, 27. Que aqueles que amam a minha justiça e têm prazer na minha retidão gritem de alegria e se alegrem e digam continuamente: que seja magnificado o Senhor que tem prazer na prosperidade dos seus servos. O que Davi disse no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Não tenha falta de mentalidade. Eu nunca poderei ter uma casa nova, nunca terei um carro novo, não posso pagar por isso, não posso pagar por aquilo. Talvez não possa pagar por isso agora, mas tenha uma mentalidade de que chegará o dia em que você será capaz de pagar. Me lembro de quando eu tinha que viver com um orçamento muito apertado, eu ia ao supermercado e eu só tinha $70 para 2 semanas de mantimento, eu não podia gastar mais do que isso. E eu tinha 3 filhos, talvez até o 4º já na época, e havia coisas que eu queria, cara, eu adoraria comprar um bife, mas não podíamos pagar, não conseguíamos pagar. E eu me lembro de ir ao supermercado e dizer: este é o orçamento que tenho agora, mas um dia serei capaz de entrar no supermercado e comprar qualquer coisa sem ter que olhar os preços. Tenha uma visão para o seu futuro, não se contente com o que mal consegue para sobreviver, mas faça o que precisa fazer agora e com uma boa atitude, seja uma bênção para outras pessoas e confie que chegará o dia em que você verá um derramamento. A Bíblia diz: se levarmos o dízimo à casa do tesouro, que Deus ele vai abrir as janelas do céu e derramar uma bênção tão grande que não podemos contê-la. Eu amo o fato de que Deus não só entrega as bênçãos, Ele as derrama sobre nós. O dinheiro não é mau, mas pensamentos errados sobre o dinheiro são a raiz de todo o mal. Bem, o próximo que eu vou mencionar agora é: eu busco a paz com Deus, comigo e com os outros. Oh, a paz é tão maravilhosa. Isso é algo bom de se confessar por um mês. Eu sou uma pessoa pacífica, eu tenho paz o tempo todo. Tenho paz com Deus, tenho paz comigo mesmo, eu tenho paz com as pessoas. E é isso que 1 Pedro 3,11 diz. Trabalhe pela paz em sua vida. Jesus diz que Ele nos deixou a sua paz e que precisamos parar de nos permitir ficar chateados e perturbados. Pare de se deixar chatear por coisas sobre as quais só Deus pode fazer algo a respeito. Tenha pensamentos poderosos. Pense em coisas que vão adicionar poder à sua vida, não em coisas que vão drenar o poder da sua vida. E se quiser pensar nisso nos termos mais simples, vou repetir o que eu disse no primeiro dia. Seja positivo, não seja negativo. Pense em coisas boas, não nas coisas ruins. Veja o bem em todos, acredite no melhor das pessoas. Não olhe apenas para o que tem agora, olhe para o que você pode ter se confiar em Deus. Tem coisas que não tenho agora que eu acredito que Deus fará por mim, estou esperando por elas a qualquer momento. Todo dia peço a Deus que abra as portas certas e feche as erradas.